E aí galera, belezinha? Gravar o vídeo aqui do deck profile do ICS São Paulo que teve nesse final de semana. Eu acabei ficando em quarto lugar, né? Fiz o top 4 ali. Na verdade, não sei, né, se é terceiro ou quarto. Mas eu passei em sétimo no suíço. Eu terminei o suíço X3. Eu tava com um tiebreaker muito alto, né? Eu abri 6-0 no torneio. Eu tinha dois rounds de bye lá do VIP, que eu tinha ganhado lá em São Paulo também, mês passado. E acabei conseguindo entrar ali no top mesmo, estando no X3. Perdi, né, na semifinal ali pro Dracotei, uma mirror match. Cara, foi um jogo de quase 2 horas ali, né? O top não tem mais limite de tempo. E o cara acabou, né, sendo campeão e tudo mais. Acho que super mérito dele. Foi uma partida muito legal também, tá? Pra quem não acompanha, gente, esse aqui é o terceiro profile, né, que eu vou gravar de Dracotei. Então, assim, não sei se tem muito mais do que eu tá falando aqui com vocês, tá? Acho que tem algumas pequenas mudanças aí que a gente teve no meta recente, que eu acho que eu vou pontuar aqui nesse vídeo. Mas em linhas gerais, a minha lista tem mudado muito pouco, tá? Antes de eu falar sobre a lista em si, deixa eu só dar os salves aqui que eu sempre esqueço, e aí depois o Juninho briga comigo, tá? Então, primeiro salve aqui para Pro Player, né? Patrocinador aí do time da DLK. O César, né, tá cedendo os shieldzinhos pra gente. Eu sou cadelinha de Dragon Shield, né? Mas, cara, o Dragon Shield tá R$ 100, né? Esse aqui é nacional, acho que ele é um terço do valor. Cara, usei no nacional também, que teve no início do ano. Super recomendo, acho que é um shieldzinho muito bom. Acho que pensando nesse custo-benefício aí, ele supre tranquilamente aí o uso do Dragon Shield para quem quiser achar uma opção mais barata, tá? Além disso, tem o patrocinador aí que é o Getu, né? Então, quando vocês forem procurar aí cartas da Amai, podem procurar sempre primeiro na pasta dele. Tem o cupomzinho que eu sei que vai estar em algum lugar aqui no comentário, né? Para quem na descrição do vídeo, aliás, né? Para quem quiser um desconto aí nas cartas e podem procurar aí nas coisas dele. E por último, mandar um salve para a DLK, né? Acho que não sei se todo mundo conhece aí sobre o time e tudo mais, mas é um time que a gente já tem há muito tempo, né? Então é o time que o Léo e o Dratia fundaram aí há 1000 anos atrás, né? Mas eu faço parte, o Mariano, né? Que é o PH aí, conhecido para vocês, o Ures e tem alguns outros membros aí que não são tão ativos frequentemente aí. Mas, cara, a gente já é um time há muito tempo e a gente meio que, né, formalizou isso aí agora, recentemente, tal, para externar, né, isso para vocês e tudo mais. E e é uma galera que ajuda muito, assim, né? A gente não treina muito, né? É um time meio vagabundo, sendo meio sincero. Mas a gente sempre discute ali em muito alto nível. É só a galera muito boa, com muitas ideias e pontos de vista diferentes. Eu acho que isso tem ajudado muito a gente, né? A ter bons resultados, tá? Em especial aí pro Uris, que era o único parceiro aí que acreditou no Dragon Tail, também jogou com o deck. E pro Mariano, que é o cara que eu mais jogo, né? Então, ele é aqui da minha cidade, né? Então, toda quarta-feira a gente reúne na loja ali e tal, e treina. Ele tava de Yumi Sofacorde, né? Enfim, sabia desse deck também. E me ajudou muito, né, a treinar essas matches aí contra Yumi, tá? Então, salve aí pra galera. Indo pra lista, gente, vamos lá, né? Falei que eu ia comentar só os pontos essenciais. Então, não vou ficar passando carta por carta aqui, vamos só nos detalhes aqui que eu acho que são os pontos maiores de dúvida, né? Então, primeiro em relação aos nomes, eu rodo 13, né? Então, acho que a única diferença que vocês podem questionar aqui é sobre eu não estar usando o Frixel, né? Não sei como é que ficou, Prichu, não sei como que ficou a tradução dele ali, mas existe sim, tá? Uma consideração ali de talvez trocar um dos quatro dragões ali pelo Prixel. Eu não acho legal colocar ele como mais um nome. Eu acho que esse deck aqui ele já tem algumas cartas que são um pouco pesadas, né? E ele não é um starter por si só. Então, assim, acho que tem que botar um pouco na balança, assim, caso você queira, né? Provavelmente deveria substituir por um desses quatro aqui. Eu, particularmente, se fosse, trocaria por um Pan, né? Já falei nos outros profiles ali que eu acho o Rugula mais forte. Mas o que eu senti, né, jogando ali é que o efeito dele não acontecia, tá? Basicamente, né? O efeito de summon, né, praticamente. E quando acontecia, ele era lá no turno 3 turno 4 e sinceramente ele era pouco relevante. Eu preferia, né, ter uma odd de dar uma Faimena no turno do cara, tendo um desses dragões aqui que vai me dar muito mais valor do que ter mais um nome ali que é uma jogada ali mais de recursividade e tudo mais e que não agrega tanto assim, sendo bem sincero, tá? E aí o outro ponto nesse deck é que, cara, eu acho que a Konami foi um pouco cruel assim, né?
O suporte lá do K9 do Yuumi é muito, muito, muito bom, né? O Marshmallow ajuda demais o deck. E o do Dracoteio ele é bem abaixo, assim, né? Então ele tem ali, né, uns 4 5 flex spots ali que a gente nunca consegue, né, colocar alguma coisa. E se vocês lembram do profile antigo, né, eu rodava Prosperity, rodava Extravagância, eu gostava muito das cartas, mas pelo que o formato estava se desenhando para um jogo muito grindado, eu senti que não estava legal de ter aquelas cartas ali. E a melhor alternativa que eu achei foram esses dragões aqui, tá? Então, quais são as opções, né, que existem no mercado aí para você considerar, né? Branded Fusion, Cartesia ou os dragões, tá? Uma das três engines geralmente você vai ter que completar ali para conseguir fazer uma decklist ali. E aí vamos lá, ponto a ponto, né? A Cartesia, eu já bati aqui nessa tecla outras vezes, mas eu acho ela a pior opção. Eu acho que ela não é um starter por si só, né? Da mesma forma que os dragões também não são, mas ela come o seu normal summon, né? E você ter. Cara, um dos motivos que o Dragon Tail perde é justamente de ter múltiplos normal summons ali. Ela tem uma pequena vantagem ali de fazer fusão quick, né? Que os dragões eles não são quicks. Mas eu acho que isso não se paga, tá? Então, comer o normal summon é muito ruim. Quando eu começo de dragão em qualquer nome, eu consigo já garantir a primeira fusão, reciclar meus recursos, já tenho o Seal na mesa e eu ainda não dei normal summon, né? Então eu posso dar uma Keto para Lucius Fimena e assim estender muito mais a minha mão, tá? E esses dragões são cartas que só ficam first, né? Na maioria das matches, tá? Acho que na Mirror ou em alguma match ali que eu não consiga, né, tirar hand traps suficientes, né, sei lá, se eu pegasse um Apophis, né, que a maioria das hand traps ele não funciona, ou outras partidas assim, aí eles ficam indo segundo, mas na maioria dos casos eles saem, né, porque eles são lentos demais, né. Se entrar com o boneco na mesa e ficar esperando o oponente não fazer nada para dar o efeito, é uma situação um pouco complicada ali, né. Então, por isso que eu considero essa opção um pouco melhor. E a terceira seria a Branded, né? Então, o problema da Branded é que ela carrega, né, um hard brick. Então, você tem que rodar um Albais ali que eu vejo a galera justificar que você dá normal do Albais e fundo. Cara, isso é horrível, gente. Desculpa, mas isso não é uma situação real ali. E são mais duas spells, né? Então, o máximo possível que você conseguir evitar de ter spells acontece, tá? E é desesperador você ter Fimena, um nome Dracotail e spells e traps você não conseguir fundir. Ou você ter um, outra, um outro monstro, mas esse monstro é uma hand trap. E aí você tem que sequenciar esquisito que você tem que fundir primeiro, fazer o altar, não, esse altar tem que recuperar a hand trap pra você conseguir dar depois. Que é um cenário que acontece bastante também, né? Então, para tentar evitar, né, esses casos aí, eu senti que esses dragões eles estavam no meio termo ali, tá? E pra mim era a melhor opção, né? De novo, né? Gostaria que a gente tivesse, né, mais one card combos ali, né? A Branda de Fusão ela é esse one card combo, mas por estar carregando os bricks ali, eu senti que os dragões eram a melhor opção, tá? De outros pontos aqui para se considerar, eu rodo as três traps de bem. Cara, os efeitos das traps, gente, sendo bem sincero, ele não é tão relevante, tá? A parte mais importante é ele comprar cartas, né? Que você consegue resolver Fimena muito mais forte, seu deck tem muita hit trap, você compra mais deck. Então, o Dracoteil, eu acho que ele tá numa linha muito tênue ali, que ele é o deck que deve ter o win rate first mais baixo, né? De fato, o combo dele não é tão opressivo assim, você consegue perder jogos fazendo full combo. Tem Bellies e Ashes que você toma, né, que são muito fortes ali, que ajudam a quebrar a sua mesa. Mas eu acho, tá, na minha visão, ele é o deck que tem o melhor Going Second. Eu acho que nenhum deck tem uma carta que tem a força de uma Faimena. Enfim, acho que ele tá bem balanceado ali, né? O rolar dos dados ali não influencia tanto, porque eu acho que tanto o First como o Second ele tem mais ou menos ali as mesmas chances de estar vencendo, né? E aí, em relação às techs, eu diminui um pouquinho, né? Então, se eu contasse a Faimena, nas últimas listas eu tava rodando 20. Então, eu diminui aqui para conseguir encaixar a terceira trap, né? Tô rodando esses dragões aqui também. Mas, basicamente, são as mesmas, né? Então, as 12 aqui, que eu considero essenciais, né? Purulha, Nibiru, Ashe e Foalos. E as concessões aqui foram esses draws com uma BL, tá? Então, em relação a essas três cartas aqui, a primeira é o seguinte. O draw não casa muito bem no Dragon Tail, né? Eu fico falando Dragon Tail, mas é Dracotail, né? Ele conflita com as traps, né? Mas se eu vou second, eu acho que ele é uma carta, né? Que faz muita coisa e ele tem uma sinergia boa com as outras cartas, né? Então,
de novo, né? Já falei isso nos dois profiles. Eu sei que o Purulha não é a melhor carta do mundo contra o Yuumi, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu não sou idiota. Mas você precisa parear coisas, né? E Hand Trap de Low Impacto, gente, elas estão assim, em estado terminal já, sabe? Eu acho que a Ashe tem essa versatilidade de negar multi-arms, né? Então acho que ela ainda é bastante unânime, assim, mas todas as outras elas estão muito, 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 muito fracas, né? Então o power creep é real, mas a questão é que o multi-arm, né, o Purulha, se ele fez um para um e o oponente deixou de fazer algo, é a mesma coisa que ele tá, né, funcionando como uma hand trap também, né? Então, eu sei, né, que muitas vezes se você tiver só isso, você não consegue, mas a questão é que eu acho que essas cartas entre si pareiam legal, né? Então, se você dá um Purulha, e aí você dá essa Ashe, uma coisa que corta, né, alguma buscada do cara, o oponente geralmente precisa comitar mais cartas da mão e você puxa mais cartas, e aí nessas puxadas de cartas você tem chance de acessar os seus blowouts ali, né, que é a Faimena, que é o Nibiru. E acima de tudo, gente, o Dracoteio ele precisa fazer volume de mão. Eu acho que ele joga muito parecido com o Vanquish, né? Ele é um deck que se ele comita muito nos recursos e perde a mão ali para ter volume, você começa a ficar para trás no jogo. É totalmente um jogo de recursividade ali. Então, esse é um dos motivos, né, que lá atrás eu rapidinho identifiquei, por exemplo, que cartas como o Dragon, né, com o King of Swamp, seriam totalmente inviáveis, né? Porque você gastava muita coisa para fazer um Omni Negate que tinha que descartar ainda, e aí esse descarte era mais uma carta para você estar tirando da sua mão ali, e eu considero que não era viável, tá? E eu acho que a última coisa que vale comentar aqui do main é sobre a Belly. Eu acho que a Belly ela tá muito popular, eu acho que é engraçado que muita gente fala que a Belly é Insta 3 ali, né, em todas as listas. E cara, eu acho engraçado assim, né, porque de fato, a Belly ela encaixa nas três metas, né? Mitsurugi, Yami e Dracoteio. Mas ela é fraca nas três, né? Então, contra a Yami ela funciona muito mais como um board breaker, né? Dá pra colocar assim, porque no turno do cara você não consegue dar essa Belly em nada, basicamente. E ela pareia bem com outras cartas, né? Então quando você dá um Fualos, e aí o cara passa lá só de Link e boneco pra jogar no seu turno, e aí você consegue encaixar essa Belly no Synchro voltando, ela é muito forte. Mas ela é boa sempre como terceira ou, né, ou segunda hand trap. Então, o problema, eu acho, é quando você compra duas low impact, né? Então, se você compra Ashe Belly, cara, provavelmente você vai tomar tudo ali, é muito ruim. Então, ela funciona ali com as cartas boas, mas aí você entende, né, que as cartas que estão te fazendo ganhar não é a Belly, né? É provavelmente o Fualas que resolveu ali, sabe? Então, eu nunca gostei dela, né? Acho que roda one-off e duas no side ali, porque de fato, para algumas metas ali você precisa, e eu gostaria de ter elas no meu deck para conseguir encaixar, mas eu não acho que ela seja boa, tá longe de ser boa, e essa unanimidade que eu vejo a galera comentar aí por alto, beleza? Vou passar no extra rapidinho antes de falar o site, porque eu acho que ele é super padrão. Cara, eu rodo dois Gulamel, tem que ter dois Gulamel, gente. A build de Branded, né, mais uma questão ali de eu ter desconsiderado ela, é que ela come muitos espaços ali, né, no seu extra. E aí muita gente rola um Gulamel e acontece, né, esse segundo, acho que faz muita falta, sim. Inclusive no top 4 ali, o cara, em alguns momentos ali, acabou, né, as quatro fusões aqui de Dracoteio e o cara ficou sem o que fazer, porque a Branded Fusion são quatro cartas ali, né, às vezes até mais, dedicadas para uma carta só, né. E geralmente você resolve uma Branded Fusion só no torneio, né, então você tem as opções ali só para ver qual faz mais sentido na hora que você resolve a carta. Então, eu, além disso tudo, né, uma das outras justificativas é que eu gosto de ter mais espaço, né? Então, o segundo secretário acontece pra caramba, a cross ship acontece pra caramba. Tem aqui o pack de Titanic e Hieratic, né, que é para essas cartas aqui, mas não é tão real não, tá, gente? Eu acho que só de você ter uma carta que funde a mais, ele te ajuda a se tupar as três traps, tá? Vai ter casos que você não vai tomar nada e vai conseguir acessar isso, mas é muito pouco relevante, né? Eu sempre falo que, como de YouTube, né, na vida real, em torneio, assim, em alto nível, se você está jogando nas mesas altas, dificilmente chega a acontecer. E de fato, ó, eu acho que eu fiz o Seal talvez uma vez, né? Mas o Titanic nenhuma. Não acho que seja cortável, né? Porque você tem espaço nessa lista aqui. E quando acontece é importante, né? Ele te aumenta o seu win rate ali, né? Quando você começa. Mas não acho que seja essencial, tá? Inclusive, talvez, né? O terceiro Gulamel faça sentido aqui no lugar de alguma dessas coisas. A filha Regis, por exemplo, não acho que seja uma carta, né, que aconteça muito. É muito situacional ali e tal. E, enfim, talvez faça sentido manter ali os três nomes de cada, beleza? Mas de resto, acho que é
é super padrão. Acho que SP acontece de vez em quando, o Typhon acontece bastante. E todas essas cartas aí eu acho que precisa sim de ter no deck. E aí, pra fechar o side, gente, eu queria muito cartas de draw, né? Eu acho que os Multi-Arms são as cartas que melhor combinam com esse deck, porque elas se repõem, né? Elas fazem geralmente um para um, pelo menos, e elas têm a possibilidade de te dar mais cartas, caso o cara queira comitar, ou você fez um para um e evitou que o cara faça, né? Então, melhor do que uma Hand Trap Low Impact, que você vai estar trocando com uma carta, mas você tá com uma carta a menos na mão, o Multi-Arm ele troca com uma carta mas ele repôs, né? Ele geralmente se repõe. Então, eu sei que, né, o Meows meio que deu uma estourada, né? Abriu o olho de muita gente rodou depois do vídeo do pack. Mas eu tô falando dessa carta, gente, tem mais de 2 meses, tá? Não acho que ela seja absurda da forma que ele coloca ali, mas ela tem sim os seus spots para serem usados e que eu acho que são legais, sim. E eu achei que fazia sentido ali esse espaço no site. No meio eu acho uma loucura, tá? Sei que muita gente rodou aí, mas não gosto tanto não. Então, se vocês olharem bem, gente, a minha lista ela tem 10 cartas de draw, né? Eu tenho Fualos, Purulha, Phantasmei e Meows. E contra o Yuumi é tudo que eu quero, né? Eu quero ter ali mais ou menos umas 20, 22 decks contra ele, sendo 10 de draw e umas 12 de um pouco mais impacto, né? E aí quais são essas 12 que geralmente tem, né? Você tem Faimena, Nibiru, Ashe, e aí depende da média, né? Às vezes você tem Phantasmei, às vezes você vai ter a Belly, dependendo ali de qual variante de Yumi que você tá, você vai ter o draw. Então é mais ou menos tentar encaixar esse gameplay. E assim, pra mim tem funcionado, tá, gente? Se eu pegar o meu recorte, contando os dois regionais, o VIP, eu acho que eu tô 30/6, né? Que dá aí uns 83%, né, de aproveitamento, talvez, acho que alguma coisa próximo disso. E então assim, né, não estou falando isso de teoria, né, foi aplicado, né, com os resultados ali e funcionou super bem, tá? Na minha visão é a melhor abordagem para o Dragon Tail. Eu sei que tem muita gente que fala que a Barrier, né, precisa ser banida, que não tem como jogar com essas cartas. E cara, se o seu gameplay funciona second, você toma essa Barrier de boa. Gente, o Yuumi, o Dragon Tail, e agora com a variante de Yumi Mitsurugi, essas cartas elas fazem muito pouco, né? Você tem um Floodgate ali para um turno só. Então, na minha visão, essas cartas não doem nada, né? Eu tomei, se eu não me engano, acho que 4 barras nesse OSS e só um dos games que eu perdi por conta da barra, né? Os outros 3 eu ganhei ali, justamente porque eu consegui avançar o meu game state. Eu lembro que teve uma partida, acho que foi contra o Matheus Moreno, que ele tava de Yumi puro. E, cara, ele tomou Fualos, tomou Phantasmei e tomou Magnamute e me deu a barra. E mamou muita coisa. Porque eu comecei o turno lá com um monte de boneco na mesa, ele fez uma mesa reduzida por causa do Fualos. E o meu deck tem essa capacidade de jogar nos 2 turnos, né? Se eu tomo essa barra, eu consigo passar de Mululo com Faimena na mão e jogar no turno dele depois, né? Não tem tanto problema assim, sabe? Então, cara, eu acho que o grande gap, né, que me fez ter esses resultados tão bons foi identificar, né, esse padrão e esse gameplay e foi uma coisa que funcionou muito bem pra mim e que eu sinto que muita gente não conseguiu, né, achar essa forma de jogar aí e tal, né? Eu vi muita lista que não tem Purulha, né, muito menos o Meows e tal. E eu acho que aí, nesses casos, você acaba se perdendo para essas floodgates, tá? Eu costumo brincar, gente, que para você rodar uma carta rosa no seu site, tem que ter 3 justificativas, tá? Se você não tem uma dessas justificativas, você tá errado. São elas. A floodgate tem que ser acessível via engine, né? Então, em épocas lá que a gente tinha a trap da arpia lá, cara, se você consegue de alguma forma botar 2 bonecos lá e aquela trap fica viva, que é um turn skip, ou se o seu deck já inerentemente roda Trust, né? Igual, acho que até Lima Trust estava muito boa ainda, porque você tinha muito Yumi puro. E aí você ter essa versatilidade da Trust de acessar uma Floodgate no pós-side, eu acho que é justificável, né? Ou seja, você está acessando via engine, você não está rodando cartas para aquilo. Eu acho que e as outras justificativas são se você tem Draw Power ou o Pot of Prosperity, né? Então, o Prosperity ele cava 6 cartas, então se você tem uma matemática muito boa ali de achar, né? Então você tem a chance de 30% de comprar, e se não, você tem o Prosperity que tem uma chance muito alta ali. Ou se o seu deck tem muito Draw Power, né? Então, decks tipo. Acho que no formato a gente não tem mais tanto deck popular, né? Mas tipo Malice, né? Que roda a Lure, que tem a menininha lá do Malice que compra carta. Eu acho que esse tipo de deck você até consegue justificar. O resto, gente, uma Floodgate que é para um turno, num formato que você tem deck que joga nos 2 turnos, eu acho que é
uma call muito, muito, muito errada. Eu dou graças a Deus quando o cara me dá barra, gente, sem brincadeira, tá? Eu acho que a única justificativa fora isso que é plausível é quando você tem uma Floodgate que ela é contínua, né? Então, o Mitsurugi puro, por exemplo, que ele tem lá a Dimensional Fissure, né? Que é uma carta que, cara, ela vai ficar ali te olhando 50 turnos, né? Então, eu preciso altar aquela carta de alguma forma. Nesses casos, eu acho beleza, né? Então, não é à toa, né? Que a Gozen, Rivor e essas cartas todas foram a um, era justamente porque elas eram contínuas. E aí, se o cara não consegue lidar, ela vai ficar ali e vai ganhar o jogo sozinha. Cartas tipo Solen, Barrier, etc., na minha visão, elas não se pagam, tá? Não se justificam, não. Então, o resto do site acho que é padrão aqui, né? Eu queria ter as Bells, igual eu comentei pra vocês. Acho que o Magnamute, eu nem considero ele como uma defesa, tá? Eu acho que ele tem sim a chance de você encaixar ele como uma hand trap, mas ele é uma engine, né? Então você consegue buscar ele. Então, no pior dos casos, né? Você não interagiu, né? Não impactou em nada o gameplay do oponente, mas ele pode virar um Mululu, ou ele pode virar um Dragãozão que vai conseguir te fazer uma fusão, ou né, vai ser uma food ali pra Faimena estourando um Spell e Trap ou um monstro, de acordo com o que você precisa para aquele gameplay. Então, com essa popularidade do Mitsurugi, você tem sim a chance, né, de acertar um Fantasmei que, além de tudo, vai ser uma interação forte. Então, pra mim, ele era muito importante de ter ali. Eu cogitei, né, até ser no main deck, talvez no lugar dessa Belle aqui, mas eu acabei optando por colocar no side, né. Tive Retaliate em si, cara, eu joguei 3 Mirror, gente. Perdi duas e é engraçado porque eu acho que eu jogo muito bem, apesar de ter jogado poucas Mirrors, eu sinto que a galera interage muito mal, né? Não vou falar nisso nesse vídeo não, mas depois a gente pode né, comentar ali partida a partida, como é que foi e tudo mais, mas a ideia da Mirror, em linhas gerais aqui, bem resumidas, é você interagir com as suas traps e depois você deixa o cara jogar. Sempre que você tenta interagir muito cedo e seta suas coisas, o oponente consegue estender e vai estourando suas coisas atrás, e aí você perde o seu follow. Então você tem que ter basicamente muita paciência e entender que o jogo vai ser grindado. Não tenta ganhar rápido que você vai acabar perdendo rápido, tá? Então, joguei umas mirrors ali que, cara, eu começava a jogar, o cara já pegava, dava faimena no meu turno, tentava sniper minhas coisas ali, ou fazer o secretário, né, que supostamente é um FTK e que tá longe de ser, e só mamava, né? Então, eu queria cartas ali que me ajudassem, né? E o Retaliate em si, ele é muito forte. Eu tomei 2 Retaliate em si que foram, assim, absurdos contra mim. E eu queria ele pra Mirror. E, cara, eu não comprei nenhuma vez. E comprei sempre. Eu comprei 2 vezes ele de sexta carta. Eu fiquei muito, muito puto. E, enfim, acabei não utilizando ele da forma que eu gostaria. Tem o terceiro draw. E aí, esses 4 slots aqui, gente, eu tava muito indeciso, né? Então, agora a gente tem, né, que fazer essa pré-inscrição aí até sexta-feira de manhã. Então eu vim no busão, cara, fermentando ali, né, pensando o que que eu ia rodar. Eu testei todas as cartas ali, né, possíveis para entrar. Testei a Izuna, testei a Super Poly, testei os Psyframe. E nenhuma dessas cartas cumpriu o papel que eu queria, tá? E o que que eu queria aqui? Eu queria uma carta versátil que funcionasse contra Yumi, contra Rogue e que fosse boa first e second. Então, assim, nenhuma carta responde esse requisito, né? Não sei se vocês concordam comigo ali. Eu acho que a que chegou mais próxima foi a Super Pole, mas eu senti que o campo que o Yumi faz, o Yumi Mitsu, ele é forte demais para você conseguir dar uma Super Pole que tem um descarte e conseguir quebrar. Então eu achei que fazia mais sentido ter mais hand traps que cobririam outras matches ali. Seria mais importante do que ter uma carta nesse sentido. Então eu acabei colocando duas Veiler muito a contragosto, assim. Fui muito alertado que ela seria muito ruim, mas eu tava ciente de que seria, né? Mas curiosamente, gente, essas Veilers foram muito, muito boas. Eu peguei 2 Vanquish K9, peguei um Crystron K9, peguei 2 Males e elas foram absurdas nessas matches, tá? Absurdas, absurdas. Então acabou se pagando, fui surpreendido por isso. O Prosperity, ele tá aqui porque ele é a carta mais versátil, né? Então ele entrava geralmente só first, né? Pós-side eu queria ter 24 hand traps e é isso, tem que ser, tá? Mas First ele é muito bom, porque ele é mais uma carta de Engine e caso eu combe, eu consigo dar um Prosperity para cavar meu deck e achar uma hand trap forte ali contra essa match, tá? Acho que ele aconteceu uma ou duas vezes só, mas ele foi muito, muito bom, ele é muito importante. Acho que ele é um Joker ali, né? Ele é uma carta coringa muito, muito importante que cumpre esses dois papéis, né? Que era exatamente o que eu falei, de ser uma carta que funcionaria tanto como um starter como uma defesa.
E a última carta aqui de concessão foi esse Contact Seek, que foi uma merda, eu não coloquei, ele ficou lá no site, ele veio pra passear, né? Ele veio em São Paulo só pra passear ali no SS. Mas a teoria dele, né, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Retaliating, quando ele morre, né, você consegue buscar ali o Contact Sea, e aí ele é uma carta que faz, né, alguns decks jogarem um pouco diferente, né? Todo mundo consegue jogar em volta, né? Acho que todos os Yumis aí com Mitsu rodam IP e tal, com Marshmallow não dói mais tanto, né? Porque antes a questão é que mesmo o cara tendo a cross chip, né, talvez ele não tivesse mais como colocar um corpo na mesa para descer os Yamis Special, mas com o Marshmallow isso foi totalmente corrigido, né? Então não rodaria de jeito nenhum esse Contact Sea aqui, tá? Botei ali, enfim, porque cansei de pensar, não tinha uma carta standoff, uma standalone ali que eu conseguiria encaixar aqui que seria útil e acabou sendo ele mesmo e que se dane, tá? Provavelmente deveria ter sido, né, ou o terceiro Fantasmei ou o terceiro Meows. Então fica aí de dica aí pra quem estiver seguindo com o Dracotei para jogar os próximos torneios. Show, é isso, galera. Acho que as explicações aí estão perdidas nos 3 vídeos aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou alguma questão e quiserem discutir sobre o deck também, vocês têm meu contato aí e vai ser um prazer aí conversar com vocês. Acho que por hora não temos mais torneios, né? Acho que vão ter aí os regionais, acho que em novembro, né, da coleção aí. Devo ir, né, para São Paulo e Rio aí. Acho que a lista não deve fugir muito, né? Acho que não tem nenhuma coleção nova para sair aí. Acho que é uma base bem legal para quem quiser aproveitar e utilizar nos torneios. Beleza? Valeu, tamo junto. É nóis.